Olá, pessoal! Bem-vindos ao Planeta Desconhecido. Eu sou Luiz Carlos Avelar, e hoje vamos mergulhar em assuntos realmente intrigantes. Preparem-se para questionar algumas das tradições mais polêmicas que não estão na Bíblia, mas que muita gente acredita ser parte da fé. Você já se perguntou sobre o purgatório, o batismo infantil, ou por que guardamos o domingo? Então, fiquem comigo até o fim para descobrir essas e outras tradições surpreendentes. E não se esqueçam de se inscrever, deixar aquele like, comentar e compartilhar com seus amigos. Vamos juntos explorar o desconhecido. Vamos começar! Número 1, Purgatório. Hoje vamos explorar um tema que tem gerado muitas discussões ao longo dos séculos, o purgatório. Essa tradição, bastante difundida especialmente na Igreja Católica, não encontra uma base clara e direta nas escrituras bíblicas. A ideia do purgatório é que ele seria um estado ou lugar de purificação onde as almas dos fiéis falecidos passariam por um processo de limpeza dos pecados veniais antes de entrarem no paraíso. Mas de onde vem essa ideia? Ela está mais associada a textos apócrifos e à tradição desenvolvida ao longo dos primeiros séculos do cristianismo. Historicamente, a noção de um lugar intermediário pode ser rastreada até as práticas e crenças de várias religiões antigas que influenciaram o pensamento cristão primitivo. No entanto, no Novo Testamento, passagens como 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 15 e 1 Pedro, capítulo 1, versículo 7, são frequentemente citadas para justificar a ideia de um processo purificador. Essas passagens falam sobre o fogo que prova a obra de cada um e a fé que é refinada como ouro, respectivamente, mas elas não explicitam um local ou estado chamado purgatório. Na história da Igreja, o conceito de purgatório foi formalizado pela primeira vez nos escritos de teólogos como Santo Agostinho e Gregório Magno. Santo Agostinho, por exemplo, sugeriu que algumas almas passariam por um fogo purificador antes de entrar no céu. Mais tarde, no século XIII, o Concílio de Lyon e, posteriormente, o Concílio de Florença, definiram o purgatório de maneira mais oficial. Por outro lado, a Bíblia é mais clara quanto ao julgamento final. Hebreus capítulo 9, versículo 27, por exemplo, diz: Vi, como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. Além disso, passagens como Mateus capítulo 25, versículo 31 a 46 falam do julgamento das nações, onde as pessoas são separadas como ovelhas e bodes, recebendo seu destino eterno com base em suas vidas. O purgatório, então, embora profundamente enraizado na tradição católica, não é uma doutrina explicitamente bíblica. Ele reflete um desejo humano de justiça e misericórdia divinas, onde até mesmo os justos que não alcançaram a perfeição na vida possam ser purificados. Número 2, Batismo infantil. Explorar um tema bastante controverso e amplamente discutido, o batismo infantil. Esta prática é comum em muitas denominações cristãs, mas é importante notar que ela não é explicitamente mencionada nas escrituras bíblicas. O batismo na Bíblia está mais frequentemente associado a adultos e àqueles que podem professar sua própria fé. Vamos começar com um olhar mais detalhado sobre as bases bíblicas do batismo e como essa prática evoluiu ao longo do tempo. No Novo Testamento, o batismo é apresentado como um ato de fé e arrependimento. João Batista, por exemplo, pregava o batismo de arrependimento para a remissão dos pecados, como descrito em Mateus, capítulo 3, versículo 6, e Lucas capítulo 3, versículo 3. Pessoas vinham até ele confessando seus pecados e sendo batizadas no Rio Jordão. Quando olhamos para o ministério de Jesus, encontramos ele mesmo sendo batizado por João Batista, como um exemplo de obediência a Deus. Mateus capítulo 3, versículo 13 a 17, Jesus, então, comissiona seus discípulos a fazerem discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mateus capítulo 28, versículo 19. Os relatos dos Atos dos Apóstolos mostram que o batismo era administrado a crentes que ouviam o Evangelho e escolhiam seguir a Cristo. Em Atos, capítulo 2, versículo 38 a 41, Pedro exorta as pessoas a se arrependerem e serem batizadas em nome de Jesus Cristo para o perdão dos pecados, e cerca de 3.000 pessoas foram batizadas naquele dia.
Em Atos, capítulo 8, versículo 12 a 13, vemos Filipe batizando homens e mulheres que acreditavam na mensagem do Evangelho. Não há registros explícitos de bebês sendo batizados na Bíblia. A prática de batizar crianças pequenas começou a se desenvolver nos primeiros séculos do cristianismo. Alguns pais cristãos desejavam assegurar que seus filhos também fizessem parte da comunidade de fé desde cedo. A ideia de que o batismo remove o pecado original e proporciona uma nova vida em Cristo foi central para a disseminação do batismo infantil. Os pais batizavam seus filhos como um ato de fé e compromisso, acreditando que estavam cumprindo a vontade de Deus. No entanto, a prática continua sendo objeto de debate teológico. Algumas denominações cristãs insistem que o batismo deve ser uma decisão pessoal e consciente, reservado para aqueles que são capazes de professar sua própria fé. Em suma, o batismo infantil é uma tradição que, embora não tenha uma base explícita nas Escrituras, se desenvolveu ao longo dos séculos como uma expressão da fé e do desejo de incluir os filhos na comunidade de fé desde cedo. É um exemplo de como as práticas cristãs podem evoluir com o tempo e a interpretação teológicas e, se você está gostando, não se esqueça de se inscrever e deixar seu like. Vamos continuar. Número 3. Culto aos santos. Explorar uma prática que gera bastante controvérsia, o culto aos santos. A veneração de santos é uma tradição presente em diversas denominações cristãs, mas é importante ressaltar que ela não é endossada diretamente pela Bíblia. A Bíblia enfatiza um relacionamento direto com Deus, sem intermediários humanos. Vamos mergulhar nos detalhes históricos e bíblicos para entender melhor essa tradição. O culto aos santos começou a se desenvolver nos primeiros séculos do cristianismo. Durante esse período, muitos cristãos foram perseguidos e martirizados por sua fé. Os primeiros cristãos começaram a venerar esses mártires, acreditando que eles podiam interceder junto a Deus em nome dos vivos. As tumbas dos mártires se tornaram locais de peregrinação e oração. A teologia por trás da veneração dos santos baseia-se na crença de que aqueles que morreram em santidade estão na presença de Deus, e portanto, têm a capacidade de interceder pelos vivos. Esse conceito de intercessão não é encontrado diretamente nas Escrituras, mas se desenvolveu através da tradição e dos ensinamentos da Igreja primitiva. No entanto, as Escrituras enfatizam que Jesus é o único mediador entre Deus e os homens. Em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5, está escrito: "E porque há um só Deus, e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo homem." Essa passagem claramente estabelece que a mediação entre Deus e os homens é através de Jesus Cristo, sem a necessidade de intermediários humanos. Além disso, a Bíblia encoraja os crentes a orarem diretamente a Deus. Em Hebreus capítulo 4, versículo 16, lemos: "Cheguemo-nos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno." Esse versículo destaca a acessibilidade direta a Deus através da oração. A veneração de santos também pode ser vista em contraste com a advertência bíblica contra a idolatria. Em Êxodo capítulo 20, versículo 4 a 5, Deus dá um mandamento claro: "Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas nem as servirás." Essa passagem foi usada por alguns críticos da veneração de santos para argumentar que essa prática pode levar à idolatria, ao atribuir honra e devoção a figuras humanas. Apesar dessas advertências, a tradição de venerar santos continuou a crescer, especialmente na Igreja Católica e Ortodoxa. As vidas dos santos são celebradas e vistas como exemplos de fé e virtude a serem seguidos. No entanto, é essencial lembrar que a veneração não é o mesmo que a adoração, que é reservada somente a Deus. Número 4. Veneração de relíquias, uma prática que se tornou muito significativa em várias tradições cristãs, e a veneração de relíquias. Embora essa prática não tenha bases claras nas escrituras bíblicas, ela se desenvolveu e ganhou importância ao longo da história do cristianismo. As relíquias são restos físicos de santos, como ossos, fragmentos de roupas ou objetos que foram associados a eles. A
Veneração de relíquias começou a ganhar proeminência nos primeiros séculos do cristianismo, especialmente após a perseguição de cristãos e o martírio de muitos seguidores de Jesus. Esses mártires eram vistos como exemplos de fé e coragem, e os objetos associados a eles começaram a ser guardados e reverenciados. Historicamente, a veneração de relíquias está profundamente enraizada nas práticas religiosas da antiguidade. No mundo romano, era comum honrar os restos de grandes heróis e figuras reverenciadas. À medida que o cristianismo se expandia, ele adotava e adaptava algumas dessas práticas culturais. Os cristãos acreditavam que as relíquias dos santos tinham poder espiritual e poderiam interceder em seu favor junto a Deus. Um exemplo famoso é o de São Policarpo, um mártir do século II. Após seu martírio, os cristãos recolheram seus ossos e os guardaram como relíquias preciosas. Esse ato de coletar e guardar restos de mártires se tornou uma prática comum. No entanto, quando olhamos para as escrituras bíblicas, não encontramos nenhuma referência direta que justifique a veneração de relíquias. A Bíblia enfatiza a adoração a Deus e não menciona o uso de objetos físicos como intermediários para a graça divina. Passagens como Êxodo, capítulo 20, versículo 4 a 5 advertem contra a criação de ídolos ou imagens esculpidas, o que levou alguns críticos a argumentar que a veneração de relíquias pode se aproximar da idolatria. Apesar disso, a veneração de relíquias continuou a crescer, especialmente na Igreja Católica e Ortodoxa. Acreditava-se que as relíquias podiam realizar milagres e curas. Igrejas e catedrais foram construídas sobre os túmulos de santos, e relíquias eram frequentemente exibidas em cerimônias públicas. Durante a Idade Média, a veneração de relíquias atingiu seu auge. As cruzadas, por exemplo, levaram a um aumento na coleta e disseminação de relíquias. Relíquias associadas a Jesus, como fragmentos da cruz ou o Santo Graal, se tornaram extremamente valiosas e reverenciadas. A Reforma Protestante, no século XVI, questionou muitas dessas práticas, incluindo a veneração de relíquias. Reformadores como Martinho Lutero argumentaram que essas práticas não tinham base bíblica e desviavam a atenção da verdadeira adoração a Deus. Como resultado, muitas denominações protestantes abandonaram a veneração de relíquias. Número 5. Celibato clerical. Hoje vamos discutir uma tradição que tem sido amplamente debatida ao longo dos séculos, o celibato clerical. Esta prática, embora amplamente adotada em certas denominações cristãs, não é uma exigência bíblica. Vamos explorar suas origens, suas razões e como ela se desenvolveu ao longo do tempo. A ideia do celibato clerical, ou seja, a obrigação de que os líderes religiosos permaneçam solteiros, não é mencionada como uma exigência nas escrituras bíblicas. Na verdade, muitos líderes da igreja primitiva eram casados. Por exemplo, o apóstolo Pedro, considerado o primeiro papa pela Igreja Católica, era casado. Em Mateus capítulo 8, versículo 14 a 15, lemos sobre Jesus curando a sogra de Pedro, o que indica claramente que Pedro tinha uma família. O apóstolo Paulo, em suas cartas, também fala sobre o celibato, mas ele o apresenta como uma escolha pessoal e não como uma obrigação para todos os líderes da igreja. Em 1 Coríntios 7, versículo 7 a 9, Paulo diz: quisera que todos os homens fossem como eu, ou mais cada um tem de Deus o seu próprio dom, um de uma maneira, e outro de outra. Digo, porém, aos solteiros e às viúvas, que lhes é bom se ficarem como eu. Aqui, Paulo fala de sua própria escolha de permanecer solteiro, mas reconhece que isso é um dom e não uma regra para todos. Historicamente, o celibato clerical se tornou uma norma na Igreja Católica por várias razões práticas e espirituais. Durante os primeiros séculos do cristianismo, a Igreja enfrentou muitos desafios, incluindo a perseguição e a necessidade de se manter unida e disciplinada. O celibato foi visto como um meio de garantir que os líderes religiosos pudessem se dedicar inteiramente à sua vocação e ao serviço de Deus, sem distrações familiares. No século IV, os concílios de Elvira e de Cartago impuseram algumas das primeiras regras oficiais sobre o celibato clerical, recomendando que os padres se abstivessem de se casar. No século XI, o Papa Gregório VII reforçou essa prática, decretando que todos os clérigos deviam ser celibatários.
Ele acreditava que o celibato ajudaria a manter a pureza espiritual e a independência da igreja. Além disso, o celibato clerical também tem uma dimensão simbólica. Ele representa a renúncia aos prazeres mundanos e a completa dedicação a Deus. Acreditava-se que os clérigos celibatários poderiam servir de exemplo de pureza e santidade para os fiéis. No entanto, essa prática também tem sido objeto de críticas e debates ao longo dos séculos. Alguns argumentam que a exigência do celibato pode ser um fardo desnecessário e até prejudicial para alguns clérigos, levando a questões de solidão e outros desafios pessoais. Número 6. Observância do sábado. Uma das tradições mais polêmicas e intrigantes da fé cristã, a observância do sábado. A Bíblia fala do sábado como o 7º dia da semana, mas a tradição cristã mudou para o domingo, o dia da ressurreição. Vamos entender os detalhes históricos e bíblicos dessa transição e falar sobre a igreja que ainda guarda o sábado hoje. Na Bíblia, o sábado é claramente estabelecido como o 7º dia da semana, um dia de descanso ordenado por Deus. Em Gênesis, capítulo 2, versículo 2 a 3, lemos: "Vi havendo Deus terminado no 7º dia a sua obra, que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra, que tinha feito. E abençoou Deus o 7º dia e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que criará e fizera." Este mandamento é reforçado no 4º mandamento do Decálogo, em Êxodo, capítulo 20, versículo 8 a 11, onde Deus instrui os israelitas ao lembrar do dia do sábado, para o santificar. Apesar dessa clara instrução bíblica, com o surgimento do cristianismo e a ressurreição de Jesus no primeiro dia da semana, domingo, houve uma mudança significativa na observância do dia de descanso. Os primeiros cristãos começaram a se reunir no domingo para celebrar a ressurreição de Cristo. Em Atos, capítulo 20, versículo 7, encontramos uma referência a essa prática, e no primeiro dia da semana, estando nós reunidos a partir o pão, Paulo, que havia de partir no dia seguinte, falava com eles, e prolongou a sua prática até a meia-noite. Essa mudança formal do sábado para o domingo como dia de adoração foi consolidada pelo imperador Constantino, no século IV. Em 321 d.C., Constantino decretou que o domingo seria um dia de descanso para todos os cidadãos do Império Romano. Este decreto refletia tanto uma tentativa de unificar o império sob um único dia de adoração quanto a crescente influência do cristianismo. No entanto, muitos teólogos e estudiosos bíblicos argumentam que esta mudança vai contra os mandamentos de Deus. A observância do sábado como dia de descanso está profundamente enraizada nos 10 mandamentos, que são vistos como uma lei moral e imutável dada por Deus. Para eles, mudar o dia de descanso para o domingo é um desvio das instruções divinas. Hoje, a Igreja Adventista do Sétimo Dia é uma das principais denominações que defendem a guarda do sábado conforme a Bíblia. Fundada no século XIX, essa denominação acredita firmemente que o sábado é o verdadeiro dia de descanso ordenado por Deus. Eles observam o sábado de sexta-feira ao pôr do sol até sábado ao pôr do sol, conforme o costume judaico, dedicando esse tempo à adoração, estudo bíblico, comunhão e descanso físico, mental e espiritual. Os adventistas do sétimo dia sustentam que a mudança para o domingo, instituída por Constantino e posteriormente adotada por muitas denominações cristãs, não tem base bíblica e representa uma adaptação humana das práticas divinas. Eles enfatizam a importância de seguir os mandamentos de Deus como foram dados.